Paz do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Hoje nosso culto vai ser muito rápido, vamos ter a oração e a palavra só nesta noite, mas que enquanto nós estivermos aqui ministrando a palavra, que você se concentre, porque eu creio que Deus vai falar contigo nesta noite. Eu quero desde já agradecer aos irmãos, quero desde já agradecer a todos que têm assim de alguma forma nos acompanhado nas suas casas, com seus familiares, mas eu creio, irmãos, que muito em breve estaremos todos reunidos na igreja. Vamos fazer uma oração e nessa oração vamos apresentar todas as famílias, todas as pessoas que estão hospitalizadas, todos os enfermeiros, enfermeiras, todos os profissionais da saúde, porque os irmãos sabem que infelizmente esse vírus tem levado muita gente, mas Deus tem nos dado graça. Enquanto aqui estivermos, estaremos orando uns pelos outros, amém? Cura sua cabeça comigo. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus, Senhor amado, obrigado mais uma vez por podermos nos reunir aqui na Tua presença, nos reunirmos como família, reunirmos como igreja, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor amado, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor querido, porque o Teu Espírito Santo tem nos ajudado a caminhar a cada momento, a cada dia, a cada instante, Senhor. Eu sei que o mundo em si está preocupado, as autoridades, os governantes, Senhor, estão assim tentando de alguma forma, Pai, eliminar com essa doença. Mas nós sabemos, Senhor amado, que aqueles que estão guardados em Ti, meu Deus, o Senhor tem assim nos protegido. E eu quero estender também, meu Pai, para cada um dos irmãos, amigos que estão assim nos ouvindo nesta noite. Eu não sei a necessidade neste momento, eu não sei a dificuldade, nem tampouco sei, Senhor, o que eles têm passado, mas sabemos que o mundo em si, ó Deus, está preocupado, Senhor, com essa enfermidade que tem assolado a terra. Mas o Senhor os guarde, os livre, os proteja, Senhor, debaixo das Tuas mãos santas. E que neste momento, ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba neste momento, Pai, a nossa humilde presença. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, fale conosco nesta noite através da Tua palavra. Que neste momento, ó Deus, não venha ser eu, mas que venha ser um instrumento nas Tuas mãos para a Tua glória, Senhor, e que eu desapareça neste momento. E que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade para nos orientar dentro da Tua palavra, Pai. E que esta palavra alcance os corações e que haja mudança de vida e de atitude, Senhor. Porque não adianta apenas ouvirmos a Tua palavra e não tomarmos uma posição diante dela para que as coisas verdadeiramente aconteçam em nossas vidas. Pai, eu Te louvo pela vida das pessoas que já estão aqui nos ouvindo, pela vida daqueles que vão ouvir mais tarde, Senhor, que o Senhor também os guarde e os livre e dê vitória, Senhor. É o que eu Te peço, Deus, eu creio na vitória da Tua igreja, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém? E amém, irmãos. Amados, o tema que Deus tem colocado no meu coração nesta noite, ou nesta semana, o título que eu coloquei, alguns irmãos já viram aí, que eu lancei, é uma pergunta: onde está o seu coração? Essa é uma pergunta que nós viemos nos perguntando, e através desse texto nós vamos descobrir, irmãos, aonde Deus quer que o nosso coração esteja. Abra sua Bíblia comigo no texto de Lucas, capítulo de número 12, o verso 13 até o 15, por enquanto. O título é A Parábola do Rico Insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Verso 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer
não consiste na abundância do que possui. Só até aqui por enquanto, irmãos. Esse texto nos faz, nesta noite, refletir, irmãos, o quanto o ser humano ele é egoísta por natureza. Todos nós. Alguns irmãos já sabem que eu costumo dizer, por exemplo, um teste muito prático para a gente saber se nós realmente somos egoístas ou não, junte um monte de amigos ou familiares e tire uma foto, faça uma selfie, coisa muito simples, né? E daí quando você vai olhar naquela selfie ou naquela foto, quem é a primeira pessoa que você vai olhar? É claro que é você. É claro que você vai ver se você saiu bem na foto, se você saiu bem na selfie, né? Então isso já nos demonstra que todos nós somos dotados de egoísmo. Nós só pensamos em nós mesmos. É interessante, né? E isso muitas vezes fazemos até mesmo sem pensar. Nós fazemos isso naturalmente. Porque nós queremos sempre, amados, todas as atenções voltadas para nós. Nós priorizamos as nossas necessidades, os nossos desejos. Aí só depois, se sobrar um pouco de tempo e vontade, nós vamos olhar para o lado e ajudar o próximo. Uma pergunta: se vivemos mesmo em um mundo cada vez mais egoísta, quais são algumas marcas do egoísmo em nossa sociedade? Muitas vezes a nossa relação com Deus não é diferente. Sempre que vamos orar, ficamos apenas no pedir. Lembre-se, vamos orar e nós só pedimos. Não é pecado pedir, irmãos, mas nós temos que ter propósito nas nossas orações. E muitas das vezes nós queremos, nas nossas orações, que Jesus resolva a nossa situação financeira, solucione um problema no trabalho ou na casa, ou nos dê coisas que talvez nós nem precisamos. Enfim, queremos ser servidos por aquele a quem deveríamos servir. Porém, a coisa não funciona bem assim. Nesse texto aqui que nós lemos, observamos aqui o diálogo entre Jesus e um homem que estava preocupado apenas com seus interesses. A Bíblia aqui, amados, não diz quem era aquele homem. Sabemos apenas que ele queria que seu irmão dividisse a herança com ele. E para conseguir o que queria, ele foi até Jesus pedir para que ele intervisse na situação. Mas Jesus, ele recusou. Ele pode parecer meio estranho, mas Jesus disse que aquilo não fazia parte do chamado dele. Em João, no Evangelho de João, capítulo de número 6, o verso 38 e 39, diz assim: pensamos que muitas das vezes, irmãos, aquele homem achava que o próprio Jesus, ou Deus mesmo, né? Aquele homem achava que ele ia usar ele para interesses egoístas. Mas não. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Quantos de nós fazemos isso todos os dias? Pensamos que Cristo é um gênio da lâmpada, né? Que é só você ir lá, esfregar a lâmpada, fazer seus pedidos e brum, né? Já é atendido. Mas o propósito da vinda de Jesus é bem maior do que isso, irmãos. Que nem eu disse em João capítulo 6, verso 38 e 39, ele diz assim: pois desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Jesus. Ou seja, a verdadeira missão de Jesus é nos salvar, é restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem, e em seguida ele fez uma advertência sobre o perigo de querermos as riquezas desse mundo. Em Lucas capítulo 12 aqui, no verso 15, ele diz: cuidado, uma outra versão, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nesta passagem aqui, irmãos, Jesus quis dizer que não podemos ser gananciosos, ou seja, termos um desejo desenfreado por bens materiais e colocar as coisas como nosso alvo principal. Hoje, infelizmente, irmãos, estão trocando pessoas por coisas. Infelizmente, estão trocando pessoas por animais. Infelizmente, eu tenho ouvido muitas vezes as pessoas falar que é melhor tratar com animal do que com pessoas. É triste, muito triste ouvir isso. Pessoas que não conseguem se relacionar entre si como dois seres humanos, inteligentes, intelectuais. Mas infelizmente essa palavra egoísmo nos traz a destruição, e é algo que temos que trabalhar, cada um de nós, dentro das nossas vidas. Porque muitas vezes oramos só pedindo, e vamos pedir também para que Deus nos ajude a tirar esse egoísmo, esse egocentrismo, nós pararmos de pensar só em nós mesmos, olharmos um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, para trás. Ou seja, irmãos, não podemos ser gananciosos, não podemos ter só desejo pelas coisas materiais como algo principal. Não é proibido, irmãos, de forma nenhuma. Deus lhe abençoar, você ser bem financeiramente, ter um bom emprego, morar num lugar bom. Não é pecado isso. Agora a questão é que não podemos deixar que isso seja o nosso alvo principal. Porque, irmão, a partir do momento que isso vira o nosso alvo principal, isso vira idolatria. Ou seja, isso fará a nossa vida vazia e infrutífera e nos deixará despreparados para o nosso encontro de prestação de contas da nossa vida ao Criador. Olha o que Paulo nos ensina aqui no Novo Testamento. Efésios capítulo 5, versículo 5, ele diz: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A nossa maior preocupação, irmãos, em ministrar a palavra de Deus, é que você que está aí do outro lado me ouvindo, você possa entender que nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Não se desespere por tudo isso que está acontecendo. A palavra de Deus já nos vem trazendo esse alerta há muitos e muitos anos. Começamos a chegar a Deus mais um pouco. E quando Paulo diz isso, irmãos, que nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, a minha grande preocupação, irmãos, é que às vezes tem muito de nós na igreja e esquece, irmãos, de que está fazendo na igreja. Nós temos que estar nos preparando, irmãos, para herdar esse reino de Deus.
que não é fácil, não é simples, mas é morada eterna. E tem muita gente desesperada, preocupada com as coisas aqui dessa terra. Que tudo isso vai ficar, irmãos. Que tudo isso fica. Vamos nos preocupar, irmãos, se partirmos hoje, aonde será a nossa eternidade? Paulo diz aqui aos Colossenses capítulo 3, no verso 5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Vamos tomar cuidado, irmãos, porque às vezes nós estamos idolatrando as coisas, esquecendo do verdadeiro Deus. Vamos vigiar mais com os nossos corações. Hebreus capítulo 13, verso 5, ele diz: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Talvez hoje, irmãos, nessa situação que estamos passando, é triste. Eu vejo muitos comércios fechando, eu vejo muitas empresas fechando, muitas pessoas perdendo o seu emprego, o seu sustento. Mas, amados, estamos vivendo uma crise na pele, todos nós. Só que temos nos lembrar, irmãos, que é nesse momento que o nosso Deus opera. É nesse momento, amados, que a nossa confiança tem que estar no Deus que nós servimos. A Bíblia diz isso. Se ele diz, Hebreus 13, 5, nunca deixarei, nunca o abandonarei. Às vezes nós temos essa sensação de abandono quando está faltando as coisas em casa, ou dinheiro, ou alimento. Mas se confiarmos na palavra de Deus, de alguma forma Deus providencia, amados, o sustento de cada um de nós. Muitas vezes achamos que só seremos felizes de verdade se tivermos muitos bens e riquezas. Porém é necessário saber que a vida de uma pessoa, ela não consiste na abundância de coisas que ela possui. Vai muito além, muito além do que o material. Olha só o que Jesus fez com esse homem aqui. Ele conta uma parábola aqui para aquele homem e para aqueles que estavam à sua volta. Vamos ver aqui, do verso 16 a seguir, ele diz: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei os outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: a alma tem em muitos depósitos muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. O verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Se você olhar aqui alguns versículos anteriores, irmãos, veja onde entra o egoísmo, o eu. Eu faço, eu sou, eu quero. Ele diz: farei, derribarei, edificarei, recolherei. Tudo eu faço, eu sou, eu quero. Irmãos, não somos nada, somos completamente dependentes de Deus.
Eu não faço, eu não sou, eu não quero. Quem quer é Ele, quem manda é Ele, quem governa é Ele. Nós só fazemos segundo a direção dEle. Esse é o egoísmo. Quantas pessoas eu vejo, irmãos, na rua, nós temos aí uma determinação que é para todos usarem máscaras ao saírem das suas casas. Eu ando na rua para o trabalho, eu vejo muitas pessoas, muitos jovens inclusive, infelizmente, comigo não pega, comigo não acontece nada. Sabe o que é isso, irmãos? É egoísmo. Ele não pensa no pai, não pensa na mãe, não pensa no amigo, não pensa no vizinho, não pensa no avô, na avó. Isso é o próprio egoísmo que está dentro da pessoa. Mas quando você deixa o Espírito de Deus adentrar a tua vida, o teu pensamento muda, a tua mentalidade muda, a palavra te transforma, o poder de Deus te transforma. E esse camarada aqui, a gente pode detectar nessa parábola aqui, irmãos, 3 problemas na vida desse homem. Ele era egoísta. Egoísta. Pura e simplesmente como nós, egoísta. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. Deus permitiu que as suas lavouras produzissem abundância. Em vez de colher os frutos e separar uma parte para ajudar os outros pobres e necessitados, ele preferiu estocar tudo. Ele pensou apenas no próprio conforto. Infelizmente, irmãos, o ser humano é assim. Mas quando viemos à igreja, temos o conhecimento da palavra, quando viemos à igreja e começamos a praticar o que realmente aprendemos na igreja, precisa de mudança, irmãos. O apóstolo Paulo sempre disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo no Filho de Deus. É isso que precisa, irmãos. É isso que nós precisamos. Essa mudança, essa consciência, esse momento que nós estamos passando agora. Segundo, irmãos, esse homem aqui, ele planejou sua vida somente para essa terra. Lembre-se, somos peregrinos aqui. Isso é passagem, irmãos. Não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar aqui nessa terra. Lembre-se que eu falei em outro dia? Vivendo na terra, mas de olho na eternidade. Essa é a verdade, irmãos. Esse homem aqui, ele planejou sua vida somente para essa terra. Os bens materiais, ele pode muitas vezes nos iludir e nos dar a sensação de segurança. Mas olha que interessante, nessa pandemia que o mundo está passando, Deus nivelou todo mundo. Todo mundo. Cor, raça, religião, sexo, Deus nivelou todo mundo. Para todo mundo entender que é Ele que tem o controle sobre as suas mãos. Então, amados, hoje, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Se Deus permitir que, infelizmente, esse vírus entre na sua casa, na sua família, Ele vai levar alguém. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não espere, mas Ele vai levar alguém. Porque quem manda é Deus. E aí, muitas vezes, a riqueza não serviu para nada. Eu estava vendo uma reportagem esses dias agora, fiquei até meio triste, eu não me lembro aonde, mas os irmãos devem ter visto. Um médico, ele estava na linha de frente, e aonde ele estava, no estado lá que ele estava, ele precisou ser transportado para um outro lugar, para ele ir para o respiradouro, e ele pegou um jatinho, com mais enfermeira, com mais outro médico. Infelizmente o avião caiu, morreu as 4 pessoas. Era particular, infelizmente, né? Tinha todo o recurso financeiro, infelizmente não adiantou. Quando Deus quer fazer a obra, isso eu entendo que tudo isso que estamos passando é para nós descermos mais na presença de Deus. É para nós entender que nós estamos aqui para servir a Deus e não para Deus servir a nós.
é que nós venhamos entender que nós dependemos, nossa vida está nas mãos dele. Porque, irmão, mas no dia do juízo, essas coisas terrenas que adquirimos aqui não vai servir para nada. Nada, vezes nada. Provérbios 11:4 diz isso. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. É por isso que cada dia, irmãos, temos que estar na presença de Deus. Cada dia buscando ao Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, esse homem aqui, ele não cumpriu a sua missão. Eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes Deus nos abençoa e a gente não entende porque Deus está nos abençoando. É para Deus ver o nosso coração. Deus está nos abençoando, irmãos. Não é para guardar em casa, não é para estocar em casa, é para repartir com aquele que tem necessidade. Porque cada vez que você abençoa, Deus te abençoa. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo a tua sinceridade. Deus sabe da tua necessidade. Deus vai providenciar. Então, amados, esse é o momento da igreja se conscientizar e ajudarmos mesmo, verdadeiramente, que Deus não vai deixar faltar, não. Deus não vai deixar faltar. Eu sou prova disso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmãos. Jesus terminou dizendo aqui essa parábola para esse homem. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ao ser abençoado, Deus esperava que aquele homem também abençoasse a sua obra e as pessoas mais necessitadas. Às vezes as pessoas são tão abençoadas, estão na igreja, mas muitas vezes não conseguem olhar para o lado, ou para frente, ou para o fundo, e ver a necessidade do irmão. Que hoje Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, em nome de Jesus, não deixe estragar mercadoria lá no seu armário, porque tem gente precisando, tem gente necessitando, e Deus não vai deixar faltar para você. Abra o teu coração, em nome de Jesus. Então, irmãos, aquele homem, quando Deus abençoou ele, os celeiros dele, a lavoura dele, ele simplesmente não pensou no próximo. A ganância tomou conta do coração dele e ele não buscou fazer a vontade de Deus. A pergunta aqui é: e nós? Nós temos separado uma parte do que nós temos para servir os outros e a obra de Deus? Mas Jesus não parou por aí, irmãos. Ele continuou dizendo para aquele homem, versículo seguinte, o 22. E disse aos seus discípulos, preste bem atenção, vou ler devagar para a gente entender. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre a vez do que comer, e nem pelo corpo, sobre o que haveis de vestir. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes? Considerai os corvos, que semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Preste atenção. Mas vosso Pai sabe que precisa dela. Busca antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Em Lucas 12, do 22 ao 34. Esta é a mensagem de Deus para nós nesses tempos difíceis, nesses tempos de angústia, nesses tempos, irmãos, que muitos estão desesperados. É crer e confiar no Senhor. No verso 22 aqui, Jesus falou sobre a preocupação. A nossa preocupação não serve para absolutamente nada. Ela não pode sequer nos dar mais um dia ou a menos de vida. É uma característica daqueles que não servem a Deus. Eles ficam desesperados nesses momentos. Mas você, minha irmã, meu irmão, que serve a Deus, confie em Deus. Acredite em Deus, que Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle das suas mãos. Ele está no controle da tua vida, da tua família. E tudo que acontecer foi porque Ele quis. E mesmo assim devemos glorificar o nome dEle, porque Ele está no controle. No verso 31, Jesus falou sobre a prioridade. Para tirar o nosso foco, o adversário, ele tenta de todas as formas atrair a nossa atenção para as coisas do mundo. E com isso deixamos o reino de Deus por último. No verso de número 34, Jesus falou sobre onde o nosso coração deve estar. O nosso coração está naquilo que mais valorizamos. Se estivermos focados nas coisas que o mundo pode proporcionar, o nosso coração estará fechado para as riquezas espirituais. Porém, se voltarmos a nossa atenção para o céu, Deus nos recompensará com a glória eterna. E para nós concluirmos nessa noite, meus irmãos, a nossa felicidade jamais estará nas coisas que possuímos e nos bens que acumulamos. O nosso coração deve estar naquilo que é de fato uma prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por partilhar nesta noite, neste momento, desta palavra abençoada da parte de Deus. Eu quero aqui fazer uma oração de encerramento e alguns pedidos de oração têm nos chegado neste momento. Nós vamos orar pelos meus cunhados, minha cunhada, o Mário e a Andréia. Infelizmente eles foram acometidos desses vírus, é por isso que eles não estão aqui louvando com a gente neste momento, mas eles estão em isolamento, estão em casa. Orar também pela mãe do meu querido amigo Marcos Paz. Ele me ligou agora à tarde também. A mãe dele está, infelizmente, também com esse vírus. Ela está no hospital, está em isolamento, tá? E por todos que estão nessa situação, irmãos. Tem vários irmãos da nossa igreja, do nosso campo, que estão também, infelizmente, sendo infectados. Vamos orar pela família da nossa irmã Lucivânia, família da nossa irmã Márcia Maria, que eles tenham algumas causas na justiça,
E eu creio que Deus, irmãos, através do seu poder, do seu Espírito Santo, Ele pode, em nome de Jesus, atender o nosso clamor. Amém? Vamos orar então. Curva a sua cabeça junto comigo. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus amado, pela Tua presença, pela Tua palavra. Por mais uma vez temos a oportunidade de prestarmos esse culto, Senhor, diante da Tua presença e a Tua palavra falar conosco nesta noite. Que nós venhamos abrir os nossos corações, Senhor, estarmos amando o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ó Pai. Ó Deus, eu quero Te apresentar aqui o meu cunhado Mário, a minha cunhada Andréia, Senhor. Pai querido, eles foram acometidos desse vírus, Senhor amado, mas eu creio que o Senhor está os guardando no seu lar, meu Pai amado, onde eles estão neste momento. O Senhor possa estar ali, Jesus querido, dando uma recuperação e que eles estejam em breve conosco aqui, para a glória do Teu nome, Senhor. Também eu quero Te apresentar a mãe do meu amigo, Senhor amado, o Marcos Paz, Senhor, que temos trabalhado muito tempo junto lá atrás, mas a amizade permanece, Senhor. Eu não sei, Deus, qual é o Teu propósito, ó Pai querido, na vida dela, na vida dos seus familiares, mas eu estou Te clamando nesta noite, ó Pai, e crendo, Senhor, que aquilo que o Senhor fizer é que foi feito a Tua vontade, Senhor. E também Te apresento a família da nossa irmã Lucivânia, Senhor amado. Teu Espírito Santo visite seu esposo, seus filhos, Senhor, que ela possa estar cada dia mais firme na Tua presença, Senhor, Senhor, concedendo o desejo do coração da Tua serva, Pai. Te apresento também, Senhor, a família da nossa irmã Márcia Maria, Senhor. Eles estão com algumas questões, Senhor, judiciais, e eu creio, Senhor amado, que em nome de Jesus eles terão resposta da Tua parte, porque Tu é o Deus, meu Pai, que abre porta onde não tem porta. É o Deus, meu Pai querido, que faz aquilo que não existe vir à existência, Senhor. E eu Te peço, meu Pai querido, novamente, não só por essas pessoas, mas por todas aquelas que têm assim nos acompanhado, em cada culto, em cada doutrina, Senhor, e cada família. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, seja com cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Eu quero abençoar você e a sua família nesta noite. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus e seja com todos em nome de Jesus. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.